Bom dia a todos. Declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do ano legislativo de 2021, de julgamento de contas referente ao ano de 2019. Convido os colegas vereadores para em pé fazermos a oração do Pai Nosso. Passamos para a ordem do dia. Leitura do comunicado interno 016/2021, do dia 10 de agosto de 2021. Novamente, bom dia a todos. Comunicado interno 16/2021, da Comissão de Finanças e Orçamento para o Presidente da Câmara Municipal Biênio 2021-2022. Ilustríssimo Senhor Presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Santa Rita do Trevelato, nos termos do artigo 239 do Regimento Interno e o prazo estabelecido no artigo 150, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, cumprimentá-lo e, na oportunidade, encaminhar o relatório final a ser apreciado em plenário para que seja dada continuidade ao processo de julgamento das contas referente à gestão do Executivo Municipal do ano 2019 do gestor Egon Hoppers, Santa Rita do Trevelato, Mato Grosso, 10 de agosto de 2021. Vereador Amarildo Nicolau de Borba, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do relatório do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Processo de julgamento das contas do município de Santa Rita do Trevelato, Mato Grosso, ano de referência 2009. Parecer favorável. Ementa. Dispõe sobre o processo de julgamento das contas do município de Santa Rita do Trevelato, Mato Grosso, ano de referência 2019. Relator Amarildo Nicolau de Borba. Relatório. Conforme dispõe o regimento interno, seu artigo 150, o projeto encaminhado para a comissão para análise, a matéria que trâmite na casa, que é o objetivo da realização do processo de julgamento das contas do prefeito Egon Hopper, referente ao ano de 2019, e a prostitutura foi encaminhada para a emissão de parecer objetivando o disposto do artigo 153 do artigo 49, observando o inciso 2º do artigo 151 dos regimentos internos. Conforme a disposição do regime no artigo 239 e os seguintes, o processo de julgamento foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para a análise de demais providência conforme competência a ser atribuída nos termos do artigo 171, inciso 2, 239, do artigo 2 do regime interno. Examinando o relatório do SECEX, parecer do Ministério Público das contas do processo dos autos, das contas anuais do governo referente ao exercício de 2019, protocolado no número 8.845-5 de 2019, nos processos 11.720-0-2020, 37.535-7-2018, 37.522-5-2018 e 8.940-0-2020. Apensos ao parecer 6.433-2020, que julgou as contas da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trevelato no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de janeiro de 2019. Após a Comissão de Finanças e Orçamentos, por meio do ofício 052/2021, de 5 de julho de 2021, solicitou esclarecimento acerca de alguns índices apresentados de inconsistências e encaminhou pelo Executivo, conforme o ofício número 291/2021, de 26 de julho de 2021, e os devidos documentos e explicações que foram analisados. Em 2 de agosto de 2021, em sessão preliminar de julgamento, foi realizada a sessão extraordinária para a apresentação da defesa oral e prévia ofertada pelo gestor do Executivo Municipal. Após análise criteriosa dos documentos retrospectivos e após ouditiva
do prefeito, observando o princípio e o do devido processo legal e assegurando a prerrogativa de plenitude da defesa e do contraditório, conforme a previsão constitucional, a comissão elaborou o relatório final e parecer, encaminhando o projeto de decreto legislativo nos termos da lei do regimento. E o relatório. Parecer. A comissão analisou e decide o aspecto constitucional e legal e regimental. Quanto aos aspectos constitucional em termos de competência à transmissão do processo de julgamento das contas, enquadra-se regular na forma do inciso 2 do artigo 31 da Constituição da República. O artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Nos termos regimentais foram obedecidas as disposições contentes no artigo 239 e seguinte. Adotou-se o processo de julgamento das contas em tese, o que o Supremo Tribunal Federal fixou nos seguintes termos. Para fins do artigo 1, inciso 1º, alínea G, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de julho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto de governo quanto o de gestão, será exercido pelas câmaras municipais, com análise nos tribunais de contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. O Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 8.826, julgado em 10 de 8 de 2016. O Tribunal de Contas atua como simples órgão regulador, atuando na esfera optativa, inteligente e dos artigos 11 do Ato de Disposição Constitucionais Territoriais 25, 31, 49 do inciso 9, 71 e 75, todos os corpos permanentes na Carta de 1988. Destaca-se que a ausência da previsão regimental acerca no contraditório e na ampla de defesa foi obtido pelo princípio de devido do processo legal, concedendo ao prefeito as garantias consagradas no artigo 5, inciso 25 da Constituição, utilizando-se que coube os prazos previstos no CPC, bem como a disposição do artigo 26, inciso 13º, alínea do CG, do Regimento Interno. Isto propõe-se verificar-se a postura, atende-se à disposição, Constituição e da legislação permanente, entretanto, o acordo da lei orgânica e regimento interno, na entidade e nos termos dos requisitos, não se encontrou óbice à transmutação no plenário do voto. Verificou que o processo de julgamento obedece aos requisitos de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade na proposição e por não apresentar vícios de ordem formal da matéria, não encontramos impedimento, esclarece parecer favorável à continuidade da sua transmutação em plenário. Santa Rita do Tribunalato, 20 de agosto de 2021. Amarildo Nicolau de Borba, relator da comissão. Alex Rodrigues Del Baixa, presidente da comissão. Jari Ângela da Silva, membro da comissão. Leitura do relatório do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Relatório final referente ao processo de julgamento das contas do Executivo Municipal referente ao ano 2019. Considerações iniciais. O presente relatório está amparado pela legítima ação de controle via poder de fiscalização da Câmara de Vereadores perante ao Poder Executivo Municipal, à luz dos princípios constitucionais, que devem ser indubitavelmente nortear os procedimentos observado a ampla defesa do contraditório, conforme prescrito no artigo 5, inciso 25 da Constituição Federal 88. Nos termos do artigo 239 do seguinte regimento interno, esta comissão realizou análise no relatório da SEQEX, parecer do Ministério Público em contas do parecer prévio 3/2021, emitido pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso, julgado em 17 de 12 de 2021,
nos processos 8.845/2019, 11.720/2020, 37.535/7/2018, 3552/5/2018 e 8.940/0/2020, que julgou as contas do Poder Executivo de Santa Rita do Trivelato no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 do gestor Ego Hoppers. Na auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, foram constatadas 6 irregularidades, sendo 2, após apresentar esclarecimento formal, sanadas, sendo 4 irregularidades continuaram mantidas. Porém, a prestação do devido aos tipos de apontamento terem sido evidenciados pela primeira vez, o Tribunal de Contas entendeu que não foi utilizada a má-fé e nenhum prejuízo ao erário público municipal. Foram feitas recomendações para que os apontamentos do tipo não ocorram novamente e as contas foram aprovadas. Relatório. Trata-se do auto da prestação de contas do Poder Executivo Municipal de Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, relativos de 2019 do gestor Evan Hoppers. Não se pode deixar a relevância de grande importância que o município apresenta face das atribuições que lhe são conferidas e por ele desempenhada visando atender às necessidades, todos aqueles que convivem no âmbito e da sua jurisdição desta integração que surge a necessidade de melhor prover o município dos recursos intensificados, não apenas nos aspectos fiscalizador, mas a aplicação de suas receitas, mas também ampliar a orientação para correta explicação de suas receitas, em observância às normas pertinentes. A obrigatoriedade do administrador público prestar contas no decorrer das suas disposições expressas, tanto no nível constitucional como infraconstitucional. As obrigatoriedades por parte do administrador público de prestar contas à sua gestão é sem dúvida uma obrigação, não apenas de atendimento a determinações legais específicas, como também advém as normas constitucionais contidas no artigo 37 e 70 da Constituição Federal, principalmente o que diz a respeito sobre as regras de moralidade e de eficiência. Tratando-se as contas municipais, o artigo 35, inciso 2 da Constituição Federal, prevê intervenção no município, caso forem prestadas as devidas contas que não deverão estar rigorosamente dentro do parâmetro da lei. À luz do que dispõe a Constituição Federal, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, na sua função auxiliar as câmaras municipais para que o pleno exercício de controle interno por parte dessas, omitiu-se o parecer prévio favorável para contas prestadas pelo gestor municipal em 2019. A emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas, como frisamos acima, tem como função auxiliadora o julgamento político da competência executiva da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato. Sua natureza jurídica é opinativa. Constitui-se um documento no qual propicia uma apuração de entendimento técnico que auxilia o controle por parte do Legislativo Municipal. De forma que a Corte das Contas funciona como órgão de auxiliar e não julgador, cabendo finalidade dos vereadores a aprovação, com ou sem ressalva, ou a rejeição das contas, respeitando as garantias constitucionais consagradas do respeito aos princípios do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Com base no exposto, breve síntese, esta comissão analisou os documentos acordados e estabelecidos nos dados do sistema de informação referentes ao apontamento grave por falta de transparência pública à Prefeitura Municipal, não se disponibilizou a prestação de contas no município aos cidadãos do Poder Legislativo dentro do prazo estabelecido, sendo que a defesa do Poder Executivo, o mesmo relator que houve um atraso no fechamento das contas devido às prestações feitas e consolidadas como as contas da Câmara Municipal e as contas da Previdência Municipal, gerando também alguns impasses e trâmites burocráticos. Sobre o apontamento grave referente ao planejamento do orçamento, a Prefeitura Municipal realizou a abertura de crédito adicional, gerando inexistência de um recurso de R$ 23.466,26, uma vez foi aberto o crédito adicional para não contabilização da operação de crédito de R$ 1.700.000, Lei número 644/2019, Decreto 59/2019. No entanto, a receita contabilizada foi de R$ 1.676.533,04, sem existência de recurso, ou seja, recurso inexistente. A defesa se pronunciou esclarecendo que foi realizada uma operação de crédito onde que
Os recursos foram liberados conforme a utilização do serviço e que o crédito de limitação foi pago direto ao fornecedor. Sendo um planejamento do orçamento realizado pelo Executivo, ocorreu um erro de digitação que questionou a divergência entre a LOA e a LDO, gerando um outro apontamento grave. Ainda abre o planejamento do orçamento, a Prefeitura não realizou a inclusão de memória metodológica do cálculo e nem anexo das metas fiscais da LDO 2019. Segundo a defesa, o mesmo momento de anexar essa memória não localizou no layout da ferramenta um campo específico para anexar. Os apontamentos descritos acima são considerados erros graves. Porém, devido ao ser a primeira vez que ocorre e não ter considerado má-fé e nem resultou em prejuízo econômico financeiro ao erário público municipal, os mesmos seguem com recomendações para que não se repita. E por fim, o apontamento se refere à abertura de créditos adicionais com a indicação de recursos oriundos superávit financeiro nos anos anteriores, verificou a inexistência de recursos no valor de R$ 256.929 nas fontes de recursos 46 e 47. Diante do apontamento descrito referente à inexistência do recurso, o valor de R$ 23.466 foi sanado devido ao fator que houve comprometimento no saldo das dotações para outras finalidades. Desta forma, não gerou desequilíbrio orçamentário, apontando que se refere a uma inexistência de recurso no valor de R$ 256.291 nas fontes dos recursos 46 e 47. Porém, após a análise da defesa, o Tribunal de Contas, através de informações da defesa, verificou que houve uma atualização da fonte de destinação de recursos pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso, que substituiu o Código 14 pelos 46 e 47. Parecer conclusivo. Em razão do acima exposto, nos termos regimentais, obedecendo às disposições constitucionais e legais que compromete, incluindo que, tendo em vista o parecer prévio do Tribunal de Contas e adotando fundamentos neles mantidos, análise do documento, esclarecimento prestado à míngua de outros elementos, esta comissão opina em emitir parecer pela aprovação das contas do exercício 2019 com ressalvas. A comissão reforça as recomendações para o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado aos fundos dos gestores, sendo as seguintes: a. Envie corretamente os dados por meio do sistema Aplique. B. Aperfeiçoe o processo de consolidação contábil, em especial a receita arrecadada, para fim de garantir correta contabilização dos valores arrecadados e de evitar divergência. Disponibilizar as contas anuais do Governo, do Poder Legislativo, para devido acesso às cidadãos, conforme determina o artigo 209 da Constituição Estadual do Mato Grosso. Conta corrente, artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do D. Aperfeiçoamento do cálculo de excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetividade e disponibilidade financeira de cada fonte, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em estrita observância ao artigo 43 da Lei 4.320/64 e aos artigos 167 segundo da Constituição Federal, observando o resultado primário projetado no anexo das metas fiscais de Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto à elaboração do projeto de Lei Orçamentária Anual, nos termos do artigo 5 da Lei de Responsabilidade Fiscal. F. Inclua o anexo de metas fiscais na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e nas metas fiscais anuais, instituída com memória e metodologia de cálculos, conforme dispõe o artigo 4º, incisos 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e G, para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020. Em conjunto com o Poder Legislativo, reduz o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15%. A. Implante e execute programa de capacitação continuada dos servidores públicos, especialmente para os servidores que atuam na área de gestão. Santa Rita do Trivelato, 10 de agosto de 2021. Amarildo Nicolau de Borba, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Alex Rodrigues de Baixo, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Rosinéia Nunes de Almeida Rezende, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do projeto de decreto 001/2021, do dia 10 de agosto de 2021.
Projeto de Decreto Legislativo 001/2021, de 10 de agosto de 2021, súmula. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado do Mato Grosso, relativos ao exercício financeiro de 2019 e dar outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado do Mato Grosso, vem saber que, após a deliberação de plenário em sessão extraordinária realizada no dia 23 de agosto de 2021, ao Poder Legislativo Municipal aprova e faz publicar-se para devidas a efeitos legais o seguinte decreto legislativo. Ficam aprovadas contas da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, do Estado do Mato Grosso, relativa ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do gestor Egon Rovers, em conforme ao parecer prévio número 3, referente aos processos 8.845/2019, 11.720/2020, 37.535-7/2018, 37.572/2018 e 8.940/020 apensos, bem como das peças de planejamento da Lei número 5.996/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aí Lei 613/2018, Lei Orçamentária Anual, publicado em 25 de 3 de 2021 pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, e demais documentos a constar-nos ao processo de julgamento das contas atendido todo o processo legal e regimental. Esse decreto legislativo entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogada às disposições contrárias. Santa Rita do Trivelato, 10 de agosto de 2021. Wanderson Pereira Dias, vereador presidente, gestão 2021-2022. Coloco os pareceres e o projeto de decreto em discussão no plenário. Primeiramente eu gostaria de estender o meu bom dia a todos os colegas, em nome do presidente, aos secretários que se fazem presente, ao prefeito municipal, servidores públicos, e também um agradecimento ao sargento Anderson, que está aqui participando conosco desse ato. Referente à prestação de contas, como sou o presidente da Comissão de Justiça e Redação, devemos lembrar aqui que o Tribunal de Contas, para os municípios que têm abaixo de 60 mil munícipes, fica responsabilidade do vereador avaliar as contas de gestão e as contas de governo. O Tribunal de Contas ele está emitindo parecer, mas é um parecer para auxiliar, não é um parecer para fazer julgamentos, cabendo a nós, vereadores, analisar as contas de gestão de governo. Sobre o parecer de finanças e orçamento, eu, sendo relator dessa comissão de finanças e orçamento, gostaria aqui de deixar também que a nossa comissão aprovou as contas mediante as ressalvas. Por que as ressalvas? Não seria o mau entendimento. A defesa veio, se pronunciou, o entendimento da matéria foi feito. A ressalva somente seria para que esses erros não se cometessem novamente, porque eles são erros que não geraram má-fé e não geraram dano, nenhum dano ou prejuízo ao erário. Então, por isso, não teria nenhum motivo para se ocorrer essa reprovação. Mas são erros que podem vir a gerar prejuízos. Então, a gente pede uma atenção para que não se ocorram novamente esses erros. Seriam essas as minhas palavras. Presidente, só pergunto, terá outra discussão do voto ou só a discussão do projeto? Da votação? Sim? Depois ou não? Tá. Eu gostaria primeiramente de seguir a pauta, que foi colocado em discussão o projeto, em discussão a leitura do projeto de decreto. Na minha opinião, o projeto de decreto seria o último a ser discutido, porque pela leitura do projeto aí, do projeto de decreto, a conta já está aprovada. Nem discutiu e nem votou. Então, na minha opinião, essa leitura do projeto do decreto seria o último, após a aprovação, após a consumação do voto. Porque deu de entender de que nós já aprovamos as contas lá nos bastidores e veio a conta. Então, é a minha opinião com relação à leitura do projeto de decreto. Assim, Sidney, ele foi lido o parecer
do decreto, mas assim, nós vamos votar o decreto. Mas assim, a princípio, foi feito o projeto. Então, assim, nós não votamos ainda, só foi lido. Com licença a todos, dando continuidade ao que o nosso colega Sander falou, e eu também concordo, mas aí a gente segue o mesmo princípio dos outros, né? A gente lê e depois vai ser aprovado. Pode ser também que dê o contrário, se fosse reprovado, a gente teria que elaborar um outro tipo de projeto. Sobre como eu posiciono, né, sobre as contas municipais do governo do exercício de 2019, em entendimento sobre julgamento de contas do governo municipal no exercício de 2019, sobre as leis 596/2018 e LDO, da 613/2018, da Lei Orçamentária Anual. Antes de tomar qualquer desses posicionamentos, gostaria de esclarecer e justificar como conduzirei o meu voto. Reconhecendo o meu conhecimento técnico em contabilidade, de economia e controladoria de finanças, por análise, o meu dever de como vereador fiscalizador deve demonstrar à população o meu posicionamento. A contabilidade pública tem como objetivo auxiliar o gestor no seu processo decisório. A contabilidade, que se organiza registrando o orçamento aprovado em cada ano, é as receitas e despesas autorizadas pela Lei do Orçamento Anual. As informações sobre equipamentos imóveis, direitos e valores a receber, obrigações e valores a pagar do ente público municipal. A orientação sobre o relato fiel patrimônio da situação financeira e execução orçamentária e do resultado econômico patrimonial das entidades públicas, tendo para o gestor quanto à sua sociedade, portanto, seu papel, revelar e fundamental importância a promoção de transparência no controle social da cidadania plena. Desta forma, as informações contábeis deixam claro para a sociedade aonde está sendo gastos os recursos provenientes dos seus impostos, e manter as contas contábeis públicas em dia é responsabilidade muito grande do gestor e da sua equipe. Considerando o ano de 2019, o governo municipal já teve seus 3 anos de gestão, tendo como base o controle de outros períodos e de comparação sendo o modelo de crescimento da arrecadação da despesa do seu governo, embasando em pareceres do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. O legislador municipal precisa verificar que o tribunal se está considerando as contas, até porque a contabilidade pública é complexa, e num contexto mais a realidade chega a números real e palpáveis pelo legislador municipal, onde ele pode conferir a realidade das despesas e receitas geradas. O objetivo do governo municipal é demonstrar nitidamente em seu parecer como foi encontrar o reequilíbrio fiscal, criando despesas de capital com o pensamento das despesas correntes. Esses desempenhos andam lado a lado. À medida que se cria uma obra municipal, é preciso pensar na manutenção e no serviço a ser realizado depois. Diante disso, existem métodos a ser seguido pelo gestor municipal e sua equipe. A Lei de Diretriz Orçamentária é um instrumento que estabelece a relação entre planejamento médio prazo previsto no Plano Plurianual, PPA, e um no curto prazo definido pela Lei Orçamentária Anual, dentre os objetivos constitucionais da LDO, que se apresenta metas e prioridades da administração pública, com o exercício financeiro subsequente de acordo com a legislação do PVA. Portanto, foram organizados os anexos, metas e prioridades na lista de programas de seus objetivos em ação. Os valores correspondentes terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um manual a ser seguido àquele que consegue cumprir os objetivos que devem ser levados em consideração no momento da aprovação das contas. Falando especificamente no município de Santa Rita do Trivelato, aconteceu um fato importante que, visto no decorrer do relatório do Tribunal de Contas do Estado, os números aditivos feitos em decorrer do legislador, sendo assim que houve uma previsão de arrecadamento no inicial de 27 milhões. Porém, os recursos repassados ao município extra, além de uma política para refis e um melhoramento do setor tributário, pôde-se notar a arrecadação chegou a 32,9 milhões, dando uma evolução no planejamento e execução de novas obras, além da pavimentação asfáltica do município. Para um alívio nas contas públicas, podemos observar que as despesas orçamentárias, que saiu como previsão de 27 milhões, e terminou sendo realizado o seu dispêndio em 28 milhões, sendo assim, o comprometimento das contas do exercício de 2019
foi sanada pela arrecadação justamente com a aplicação dos dispêndios públicos. Mesmo assim, ocorreu, no decorrer do período das contas, houve 6 apontamentos relacionados ao julgamento do Tribunal de Contas do Estado, inclusive que levou o gestor a vir expor esse apontamento aqui nessa Câmara. Considerando que 2 foi sanado e respondido, os outros 4 que ficaram apontando os seguintes apliques. Esclarecimento sobre o recurso financeiro inexistente oriundo de superávit financeiro. O que houve, até o nosso novo colega Alex colocou, houve uma economia para o município, mas a abertura de crédito foi 1.700.000. Como houve uma redução, não foi utilizada essa redução. Houve uma pequena falha técnica aqui, né, que eu garanto que nas próximas devem ser sanadas, mas essa foi um dos objetivos que levou ao apontamento do Tribunal de Contas, porque aquilo que você publica você tem que realizar. O esclarecimento sobre as contas públicas que não teve as transparências, como foi dita e até justificada, né, não existia campo adicional naquele período, o que levou até os próprios técnicos contábeis do município a informar em outro campo, mas gerou um apontamento. E aí, quando teve esse apontamento, é claro que faltou o memorial metodológico, porque quando você deixa de ter um recurso, ele vai faltar todos os outros planejamentos na LDO. Tratando apenas de erros técnicos, não se teve nenhum prejuízo ao erário. E ainda, o Tribunal de Contas não representou nenhuma irregularidade ilícita quanto às contas da gestão. Conforme o cenário apresentado, devidamente analisado pelos técnicos, decido positivamente a aprovação das contas do exercício de 2019 e gostaria que a bancada do PSDB seguisse essa recomendação a partir dessa casa. Vamos lá dar uma revisada, Sidney, em relação à pauta. Isso, pretendo a discussão Sim. da... Foi feito a Comissão de Justiça e Relatório, ela criou um relatório de um parecer, que foi assinado pelos membros da comissões. Tem um relatório do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Aí junta-se e cria-se esse projeto de decreto, que é o 001. Aí levou a discussão também, já foi assinado, né? Só que agora nós vamos votar parecer e o projeto do decreto. Presidente, eu gostaria então de apresentar na discussão ainda a justificativa e a reação do voto, antes do voto. Então, como está em discussão, eu gostaria de salientar às pessoas que nos acompanham que essa é uma das sessões do Legislativo, uma das sessões mais importantes dessa casa. Se trata de um julgamento de contas em que os vereadores aprovam ou reprovam as contas dos gestores. E como acompanho há tempo a administração pública, eu sempre debato a questão de contas de governo e contas de gestão. Alguns jurídicos entendem de uma forma, outros entendem de outras. Mas, no meu entendimento, o parecer que vem do Tribunal de Contas, ele vem indicando a aprovação das contas de governo, que são as metas fiscais, o cumprimento do PPA, da LDO e da Lei de Diretrizes, e as obrigações das metas aplicáveis na educação e na saúde, os 15% e os 25%. Então, nós como legisladores, nós acompanhamos durante o tempo, e também gostaria de deixar claro aqui que esse julgamento de contas, ele vem acontecendo aqui, já há praticamente 2 meses que nós estamos discutindo, que essa casa está discutindo. Nós tivemos o período do contraditório e a ampla defesa, onde o Executivo, fizemos 2 reuniões aqui, uma com a equipe técnica, que deu o sanamento das dúvidas, embora os apontamentos sejam graves, mas não houve lesão ao erário. Então, que fique claro aqui, que nós estamos julgando um ato que não tem aqui indício de
de que o erário, ou seja, o poder público, o município, foi prejudicado. E eu digo, já antecipo, que eu não teria problema nenhum em votar contra se tivesse lesão ao erário. Se tivesse aqui, vamos supor, suspeita de superfaturamento ou apontamento de algo que prejudicasse o município, não teria nenhum problema para votar contra ou votar pela reprovação. Então, essa casa está votando através de um parecer prévio do Tribunal de Contas, que eu considero o Tribunal de Contas o tribunal que julga dentro dos critérios da Constituição e avaliando o PPA, a LOA e a Lei de Diretrizes. E ali, então, aponta as irregularidades técnicas, que nós já foi sanado aqui. Nós recebemos o prefeito na tribuna, na última sessão que nós tivemos de julgamento, em que o prefeito também deu tempo ao jurídico que apresentou, técnico que apresentou a defesa, sanando então as nossas dúvidas com relação à parte técnica. E tem as contas de gestão, que onde apresenta, e muitas das vezes é misturado aqui. Eu falo isso porque nós já tivemos outros julgamentos, inclusive, que foi discutido e eu percebi um ajeitadinho para reprovar a conta e depois hoje essa casa vai ter que julgar de novo. Então que assim, nós não temos problema de estudar, analisar, discutir, debater, o tempo hábil para nós estar aqui discutindo e chegar a esse momento tão importante que é a do voto. Então, eu acredito que nós como vereadores somos maduros o suficiente para nós fazer esse julgamento. E quando se trata de contas de gestão, de atos de gestão, eu defendo que não se deve levar a esse julgamento o ato de gestão. Porque no momento em que nós temos a parte técnica, que são as contas de governo, os atos de gestão, o gestor ele tem que ter liberdade, porque ele recebeu o voto democrático para administrar e fazer sua gestão. Então, eu defendo, e tem até a questão da interferência do Ministério Público e do Ministério de Contas. O Ministério de Contas ajuda a julgar. E muitas das vezes o Ministério Público, ele acaba oprimindo os atos de gestão. Então, nós como legisladores, eu acredito que na hora desse julgamento, os atos de gestão do prefeito, que são os atos administrativos, que ele tem que ter liberdade de administrar o município e fazer da sua gestão. Ou seja, planejou, precisa remanejar? Remaneja. Abertura de crédito é contas de governo, mas remanejamento de crédito, ou precisa abrir uma rúbrica aqui, para que haja um andamento, o prefeito tem que ter a liberdade de trabalhar e a Câmara a liberdade de autorizar os atos de gestão. Então, nessa sessão suma importância, que é a sessão de julgamento, eu sempre gosto de fazer esse esclarecimento, que é uma sessão uma vez no ano, que nós temos aqui, que é o ato de julgamento. Então, essa Casa Legislativa, eu acredito que madura, discutimos, debatemos, como já foi lido aqui os pareceres da comissão, os pareceres da defesa, a defesa, inclusive, fez por escrita, e nós apreciamos e lemos, inclusive, os anexos dos extratos bancários, né, dos pagamentos, quando se trata aqui do apontamento de 23 milhões aí de superávit financeiro que não foi concluído. Quando a gente recebeu, fomos já logo em cima analisar, porque já tinha acontecido no julgamento passado. Só que não foi um ato que teria o próprio executivo ou a própria parte contábil ou a culpa, como se tratava de um empréstimo no Banco do Brasil, em que o Banco do Brasil pagava as notas, né? Então ele não teria o controle, ele abriu o crédito pela lei aprovada, que foi 1.700.000 que essa casa aprovou, 1.700.000, e comprou 1.600.000 e pouco. Então, não teria, então, o ato consumado, só o erro somente pela parte contábil, porque ele não estava no controle e porque teve o processo licitatório e também a briga pela redução do custo. Nós entendemos perfeitamente. Portanto, eu deixo aqui, senhor presidente, a minha justificativa de que nós estamos votando consciente, né? Votando consciente, sem pressão, recebemos aqui o executivo, e porque se trata de uma cultura que nós precisamos derrubar. Isso eu ouvi, e às vezes quando você escuta piada. Quando se trata de julgamento de contas, você escuta piada, é hora do faturamento de alguns de propina. Então essa casa, principalmente, nós temos
consciência de que nós estamos votando aqui a nosso dever, a nossa obrigação e se precisar reprovar uma conta aqui, você pode ter certeza que se houver ato ilícito, eu sou o primeiro a discutir, debater, colocar aqui e votar contra. Então, nós estamos aqui discutindo o julgamento que nós recebemos aqui, toda a defesa e a análise, a ressalva, como disse o vereador Alex, é bem colocada a ressalva, para que não venha acontecer de novo, mas corre-se o risco. Não corre-se o risco, a gente sabe que corre-se o risco. Seria isso, presidente. Presidente, tem um tempinho ainda? Eu concordo com o colega vereador Sedenir. O relatório que foi feito pelas comissões foi pelas comissões de discussão da Câmara de Vereador. Também não teria problema nenhum a minha pessoa se achasse irregularidade na prestação de conta, reprová-la. Eu acho que esse é um papel nosso, somos eleitos para isso. Não é só criticar, não é só ser criticado, mas fazer as coisas corretas. E como não teve prejuízo, fiquei contente da justificativa daqueles que vieram aqui prestar para os vereadores. Isso é muito importante. Confessou que existiu o erro, sim, o erro existiu, mas foi erro que não cometeu nenhuma infração contra o dinheiro público do nosso município. Então, eu sou bem consciente do que estou fazendo, sou bem consciente do que vou fazer com o meu voto. Essas são minhas palavras. Presidente, só um adendo na palavra até juntando a palavra do vereador Zanotto e do Sedenir, o que a gente está julgando aqui, que foi dado ressalva, bem lembrado pelo novo colega Alex, que nós estamos, foi irregularidades técnicas, né? É com certeza, em uma prestação de contas, onde houver crime, um crime de desvio de recurso, de corrupção, é nosso dever. Não é nosso dever, não, é nossa obrigação prioritária, reprovar. Mas agora, como eu falei ali naquele relatório da questão da contabilidade pública, é muito número para você ter que ficar em cima. E aí não existe ainda uma lei de responsabilidade fiscal que, graças a Deus, ela existe, porque ela eliminou muitos governos que não foram de acordo com a população. Ele tem muitos itens amarrando um ao outro. Então, é normal, talvez, num certo momento, a gente, a conta pública cometeu um erro técnico. Mas nunca podemos esquecer, um erro técnico não pode gerar um crime fiscal. Se for gerado um crime fiscal, com certeza, eu acho que a maioria aqui vai reprovar as contas quando ocorrer um crime fiscal. Então vamos lá à votação. Coloco o parecer e o projeto de decreto em votação. O voto será nominal. O primeiro vereador a votar é o vereador Alex Rodrigo Dorzebacher. Senhor presidente, o meu voto referente ao julgamento das contas é favorável, mas lembrando aqui que eu estou votando favorável com as ressalvas, para que o erro não se cometa novamente. Segundo vereador inscrito ao voto é o vereador Amarildo Nicolau de Borba. Meu parecer é favorável. Meu voto. Terceira, a vereadora Carmosita Maria da Silva. O meu voto é favorável. O quarto vereador a votar é o vereador Divino Pereira de Pinho. Meu voto é favorável às contas. O quinto vereador a votar é o vereador Gilmar Antônio Zanotto. É favorável, senhor presidente. O sexto vereador a votar é o vereador Jari Ângelo da Silva. Meu voto é favorável, senhor presidente.
Sétimo vereador a votar, o vereador José Cedenir de Oliveira. Acompanho o parecer prévio do Tribunal de Contas e da comissão. Meu voto é favorável. Oitava vereadora Rosinéia Nunes de Almeida de Resende. Meu voto é favorável, senhor presidente. E o nono vereador a votar, Wanderson Pereira Dias, favorável. As contas de julgamento referente ao ano de 2019. Então, aprovado por unanimidade, todos os vereadores aprovam as contas referentes ao ano de 2019. Passamos para o fechamento da ata. E para constar, lavrou-se a presente ata a ser aprovada e assinada por mim, o primeiro secretário, o senhor presidente e os demais vereadores presentes. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária.